4. O cânon das Escrituras. Parágrafo 120. Foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir quais escritos deveriam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Esta lista completa é denominada Cânon das Escrituras. Ela comporta 45, se contarmos Jeremias e Lamentações juntos, escritos para o Antigo Testamento, e 27 para o Novo Testamento. Para o Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, os 2 livros de Samuel, os 2 livros dos Reis, os 2 livros das Crônicas, Esdras e Neemias, Tobias, Judite, Ester, os 2 livros dos Macabeus, Jó, os Salmos, os Provérbios, o Eclesiastes ou Coelet, o Cântico dos Cânticos, a Sabedoria, o Eclesiástico ou Sirácida, Isaías, Jeremias, as Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Para o Novo Testamento, os Evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, os Atos dos Apóstolos, as Epístolas de São Paulo aos Romanos, a primeira e a segunda aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a primeira e a segunda aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda a Timóteo, a Tito, a Filemon, a Epístola aos Hebreus, a Epístola de Tiago, a primeira e a segunda epístolas de Pedro, as 3 epístolas de João, a Epístola de Judas e o Apocalipse. O Antigo Testamento. Parágrafo 121. O Antigo Testamento é uma parte indispensável da Sagrada Escritura. Seus livros são divinamente inspirados e conservam um valor permanente, pois a antiga aliança nunca foi revogada. Parágrafo 122. Com efeito, a economia do Antigo Testamento estava ordenada principalmente para preparar a vinda de Cristo, Redentor de todos. Embora contenham também coisas imperfeitas e transitórias, os livros do Antigo Testamento dão testemunho de toda a divina pedagogia do amor salvífico de Deus. Neles encontram-se sublimes ensinamentos acerca de Deus e salutar sabedoria concernente à vida do homem, bem como admiráveis tesouros de preces. Nestes livros está latente o mistério de nossa salvação. Parágrafo 123. Os cristãos veneram o Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. A Igreja sempre rechaçou vigorosamente a ideia de rejeitar o Antigo Testamento sob o pretexto de que o Novo o teria feito caducar. Marcionismo. O Novo Testamento. Parágrafo 124. A palavra de Deus, que é a força de Deus para a salvação de todo crente, é apresentada e manifesta seu vigor de modo eminente nos escritos do Novo Testamento. Estes escritos nos fornecem a verdade definitiva da revelação divina. Seu objeto central é Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, seus atos, ensinamentos, paixão e glorificação, assim como os inícios de sua Igreja sob a ação do Espírito Santo. Parágrafo 125. Os Evangelhos são o coração de todas as Escrituras, uma vez que constituem o principal testemunho da vida e da doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. Parágrafo 126. Na formação dos Evangelhos podemos distinguir 3 etapas. 1. A vida e o ensinamento de Jesus. A Igreja defende firmemente que os 4 Evangelhos, cuja historicidade afirma sem hesitação, transmitem fielmente aquilo que Jesus, Filho de Deus, ao viver entre os homens, realmente fez e ensinou para a eterna salvação deles, até o dia em que foi elevado. 2. A tradição oral. O
que o Senhor dissera e fizera, os apóstolos, após a ascensão do Senhor, transmitiram aos ouvintes, com aquela compreensão mais plena de que desfrutavam, instruídos que foram pelos gloriosos acontecimentos de Cristo, esclarecidos pela luz do Espírito de verdade. 3. Os Evangelhos escritos. Os autores sagrados escreveram os 4 evangelhos, escolhendo certas coisas das muitas transmitidas ou oralmente, ou já por escrito, fazendo síntese de outras ou as explanando com vistas à situação das igrejas, conservando, enfim, a forma de pregação, sempre de maneira a nos transmitir a respeito de Jesus coisas verdadeiras e sinceras. Parágrafo 127. O Evangelho quadriforme ocupa na Igreja um lugar único, como atestam a veneração que lhe tributa a liturgia e o atrativo incomparável que, desde sempre, tem exercido sobre os santos. Não existe nenhuma doutrina que seja melhor, mais preciosa e mais esplêndida que o texto do Evangelho. Vede e retende o que nosso Senhor e Mestre Cristo ensinou com suas palavras e realizou com seus atos. É, acima de tudo, o Evangelho que me ocupa durante as minhas orações. Nele encontro tudo o que é necessário para minha pobre alma. Descubro nele sempre novas luzes, sentidos escondidos e misteriosos. A unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Parágrafo 128. A Igreja, já nos tempos apostólicos e depois, constantemente em sua tradição, iluminou a unidade do plano divino nos 2 testamentos graças à tipologia. Esta percebe nas obras de Deus, contidas na Antiga Aliança, prefigurações daquilo que Deus realizou na plenitude dos tempos na pessoa de seu Filho encarnado. Parágrafo 129. Por isso, os cristãos leem o Antigo Testamento à luz de Cristo, morto e ressuscitado. Esta leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento. Ela não deve levar ao esquecimento de que este conserva seu valor próprio de revelação, que nosso Senhor mesmo reafirmou. Igualmente, o Novo Testamento exige ser lido à luz do Antigo. A catequese cristã primitiva recorre constantemente a ele. Segundo um adágio antigo, o Novo Testamento está escondido no Antigo, ao passo que o Antigo é desvendado no Novo. Novum in vetere latet et in novo vetus patet. Parágrafo 130. A tipologia exprime o dinamismo em direção ao cumprimento do plano divino, quando Deus seja tudo em todos. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Assim, a vocação dos patriarcas e o êxodo do Egito, por exemplo, não perdem seu valor próprio no plano de Deus, pelo fato de serem ao mesmo tempo etapas intermediárias deste plano. 5. A Sagrada Escritura na vida da Igreja. Parágrafo 131. São tão grandes o poder e a eficácia contidos na Palavra de Deus que ela constitui sustentáculo e vigor para a Igreja e para seus filhos, firmeza da fé, alimento da alma, pura e perene fonte da vida espiritual. É preciso que os fiéis tenham amplo acesso à Sagrada Escritura. Parágrafo 132. Que o estudo da Sagrada Escritura seja, portanto, como a alma da Sagrada Teologia. Da mesma palavra da Sagrada Escritura, também se nutre salutarmente e santamente floresce o ministério da palavra, a saber, a pregação pastoral, a catequese e toda a instrução cristã, na qual deve ocupar lugar de destaque a homilia litúrgica. Parágrafo 133. A Igreja exorta com veemência e de modo peculiar todos os fiéis cristãos a que,
pela frequente leitura das Divinas Escrituras, aprendam o conhecimento do Cristo Jesus. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Com efeito, ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Resumindo, parágrafo 134. Omnis scriptura divina unus liber est, et hic unus liber est, Christus, quia omnis scriptura divina de Christo loquitur, et omnis scriptura divina in Christo impletor. Toda a escritura divina é um único livro. Este livro único é Cristo, já que toda a escritura divina fala de Cristo. E toda a escritura divina se cumpre em Cristo. Parágrafo 135. As Sagradas Escrituras contêm a palavra de Deus e, por serem inspiradas, são verdadeiramente palavra de Deus. Parágrafo 136. Deus é o autor da Sagrada Escritura e, ao inspirar seus autores humanos, age neles e por meio deles. Fornece assim a garantia de que seus escritos ensinem sem erro a verdade salvífica. Parágrafo 137. A interpretação das Escrituras inspiradas deve, antes de tudo, estar atenta àquilo que Deus quer revelar por intermédio dos autores sagrados para a nossa salvação. O que vem do Espírito só é plenamente entendido pela ação do Espírito. Parágrafo 138. A Igreja recebe e venera como inspirados os 46 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. Parágrafo 139. Os 4 evangelhos ocupam um lugar central, já que Cristo Jesus é seu centro. Parágrafo 140. A unidade dos 2 testamentos decorre da unidade do projeto de Deus e de sua revelação. O Antigo Testamento prepara o Novo, enquanto o Novo cumpre o Antigo. Os 2 iluminam-se reciprocamente. Os 2 são verdadeira palavra de Deus. Parágrafo 141. A Igreja sempre venerou as Divinas Escrituras, da mesma forma como o próprio corpo do Senhor. Ambos alimentam e dirigem toda a vida cristã. Lâmpada para meus passos é tua palavra e luz no meu caminho. Salmo 119, versículo 105.